Então, complementando aqui nossa aula de dinâmicas climáticas, tem um aspecto interessante que costuma aparecer muito em questões, né, provas de vestibulares e concursos, que é o fenômeno do El Niño, um fenômeno climático, né, que é originado no oceano. Olha que interessante, uma alteração aí no comportamento do clima da América do Sul, principalmente, né, vamos focar aqui no continente sul-americano, que é o lugar onde isso mais se manifesta. O nome em espanhol, né? Porque ocorre justamente próximo ao Natal, período do ano em que isso ocorre é próximo ao Natal, e aí a ideia de que é Niño, em espanhol, ou menino, menino Jesus, né? Existe uma situação oposta ao que a gente vai descrever aqui, um fenômeno correspondente que a gente chama de laninha, né, que seria quando acontece tudo ao contrário do que a gente vai contar aqui. Prestem atenção, olha só. Primeiro, ele ocorre então perto do Natal. Que causas tem esse movimento, essa alteração? Bom, primeiramente que é uma alteração em termos de temperatura das águas. A gente tem que pensar que assim, o oceano onde isso acontece é o Oceano Pacífico. Então, não se esqueçam, o Pacífico é onde acontece o fenômeno El Niño. Não é no Atlântico, sim, não tem a ver com o litoral, por exemplo, do Brasil, falando de América do Sul, mas tem a ver com o litoral do Chile e Peru. Inclusive, naquela região, existe uma corrente marinha chamada corrente do Peru, né? Ou corrente de Humboldt, de Alexander von Humboldt. Corrente do Peru, guarda isso, Peru, litoral do Peru, Chile. E aí o que acontece? Essas correntes oceânicas, como é o caso da corrente do Peru, né, elas têm uma característica própria. Toda corrente marítima tem uma característica térmica, ou seja, temperatura alta ou temperatura baixa. A corrente do Peru é uma corrente fria, ou seja, as águas têm baixa temperatura normalmente. Quando acontece o El Niño, o que acontece? Aumenta a temperatura. Essa corrente que é fria passa a ter temperaturas mais altas, mais elevadas. Então, como consequência, vai ter um aumento da pluviosidade. Por quê? Justamente porque essa corrente que é fria, ela passa a ter uma mudança de temperatura. Aumenta a temperatura das águas no El Niño, né? Então, aumenta a temperatura de uma corrente que é fria, tá? Guardem isso. Porque a temperatura sobe, aumenta a evaporação e isso vai ocorrer, então, mais chuvas, vai causar a ocorrência de mais chuvas aqui na região meridional da América do Sul, principalmente, né, o Cone Sul. Isso vai afetar o Brasil meridional, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Essas regiões todas. Então aumenta a penetração de massas úmidas nessas regiões, então aumenta a chuva. Por que aumenta essas massas úmidas? Porque mudou a temperatura, que costumava ser baixa e ficou alta. Por que isso aconteceu? Bom, ao longo de todo o oceano, essa movimentação que acontece das correntes oceânicas é constante nas grandes massas dos oceanos. Pensa o seguinte, nós temos correntes quentes e frias. A circulação em geral disso acontece da seguinte forma. As correntes frias tendem a descer no oceano, enquanto as quentes tendem a subir. A água fria é mais densa, então seria como entrasse por baixo das águas mais quentes. Então as correntes quentes sobem, as frias descem, e isso causa uma movimentação, uma troca de lugar o tempo todo. Agora pensa no litoral da América do Sul, o Oceano Pacífico, do outro lado está a Ásia. No meio do caminho não tem continente nenhum. Então isso fica acontecendo assim, de um lado para o outro. O tempo que demora para essas correntes frias e quentes trocarem de lugar é um período de 2, olha aqui, a 5 anos. Então, durante 2 anos a gente está no El Niño, passa, muda, deixa de acontecer. Ou seja, durante um tempo de 2 anos, às vezes um tempo mais esticado, até 5 anos, a temperatura ela aumenta de 2 a 5 anos. Depois o que acontece? Ela volta a baixar.
Ah, então quer dizer que não é o tempo todo fria a tal da corrente do Peru? Exatamente. Há um período, quando é o chamado El Niño, que essa temperatura vai mudar, vai subir, porque a água trocou de lugar. As correntes frias tomaram o lugar das correntes quentes e depois as correntes quentes tomam o lugar das correntes frias. Isso é um ciclo oceânico durante todo o ano, todo esse período, né, de 2 a 5 anos, ele vai ficar acontecendo pelo Oceano Pacífico inteiro. Isso acontece em outros oceanos também, Atlântico Norte e Sul, acontece também no Índico. É famoso no Índico o fato de que predominam sempre as correntes quentes ali, porque ele é menorzinho, pode ver no mapa, o Oceano Índico ele é menor. Predominam as correntes quentes, que vão chegar nos litorais daqueles países sempre com muita evaporação. E isso eles chamam de monções, né? Ventos quentes que provocam muita chuva, principalmente no meio do ano, quando é o verão do hemisfério norte, em países como Índia, Paquistão, Bangladesh. Então isso você vai ver lá acontecendo como consequência da movimentação de correntes quentes. Do mesmo jeito que você vai ver aqui no sul do Brasil, no sul da América do Sul, aumentarem as chuvas, né? Inclusive nesse período aí a partir do verão, né? Do começo do verão, dezembro, que aqui estamos no hemisfério sul, quando acontece o aumento da temperatura por causa do El Niño. Então, guarde isso. El Niño é um fenômeno climático do oceano causado pela mudança da temperatura do Oceano Pacífico. Temperatura essa que é sempre baixa, fria e torna-se mais quente no período próximo ao Natal, ok? Bom, guardando isso, o que resta para a gente, para as próximas aulas, é começar a pensar nas relações que existem entre todas essas coisas do clima, esses tipos climáticos e as grandes paisagens terrestres, não é? Então, as formas de vegetação, os lugares onde vivem os animais, onde vivem as populações humanas, porque existem vários tipos de adaptação a isso. Nós vamos ver nas próximas aulas, então, os domínios climatobotânicos da face da Terra. Fiquem ligados e até lá.